Olá, contar uma coisa hoje para você que é empreendedor. Vou contar para você como é que foi a primeira vez que eu quebrei. Quem é empreendedor precisa estar preparado para isso. Gente, e ninguém se prepara, porque ninguém planeja quebrar. Por isso é importante você saber dessas histórias, para você talvez conseguir evitar os mesmos erros. Pode ser que eu cometa outros erros, mas a minha ideia de compartilhar com você as vezes que eu quebrei, começando pela primeira, é fazer com que você tenha a oportunidade de não precisar repetir os mesmos erros que eu já repeti. Mas vamos lá, a primeira história é muito engraçado, porque assim, eu sempre quis ter alguma coisa, quis ajudar as pessoas, e eu sempre entendi muito cedo que você precisava ter o dízimo, o capital de giro. Gente, dízimo é a sobra, capital de giro. Traz isso para a realidade do dia a dia, você vai ver que tem muito sentido o tal do dízimo. Ele serve para um monte de coisa, inclusive para você doar. Mas primeiro você precisa pôr a máscara em você. E eu aprendi isso cedo. Primeiro você precisa proteger você. Então eu sacava caravana, ganhava um dinheirinho, sobrava um dinheirinho. A meta era $1, sobrava 2, sobrava 10, eu ia guardando, eu comprava uma roupinha, um chinelinho, mas eu comprava só com um pedaço, com 10% do que sobrava, e o resto eu guardava. Fui fazendo um caixinha porque eu queria fazer alguma coisa, a sensação de segurança de ter dinheiro. Eu trabalhava num CLT, sem registro, sem nada, porque eu tinha 8 anos de idade, mas eu já guardava dinheiro. Fui catar latinha na aterro sanitário, ganhava um pouquinho mais e eu guardava dinheiro. Mas quando eu fui catar latinha, eu ganhava dinheiro um pouco mais. E eu precisava de dinheiro, era na época dinheiro vivo. Pô, eu tinha 9 anos de idade, menos de 10 anos de idade, não tinha como abrir uma conta, poupança, não tinha nem negócio das latinhas de caderneta de poupança na época, não tinha nenhum tipo de referência, não tinha nenhum tipo de informação que me desse orientação para eu saber o que fazer com o dinheiro. Era dinheiro vivo, aqueles bolinhos de dinheiro, moeda. Eu vendia meu material reciclado que eu catava no aterro sanitário e pegava aquele dinheiro, gente. Lembro como se fosse hoje. A gente sempre gostei de leite em pó. Eu pegava as latinhas de leite em pó, comia o leite, a latinha ficava novinha, limpinha. Eu pegava aquela latinha e guardava. E usava ela para encher de dinheiro. A hora que ela estava cheinha, a gente arrumou um jeito, eu chamava a mina, né? Arrumamos uma mina. A mina era o seguinte, era um terreno baldio que tinha perto de casa, na favela. A gente ia lá, pegava moita por moita e contava. X moita naquela direção, à medida que chegou no terreno, abria um buraco e punha uma latinha. X moita para a direita, outra latinha. E nós começamos a usar aquele terreno baldio para deixar desconfortável. A gente molhava em volta, deixava tudo meio disfarçado e nós começamos a enterrar a latinha do dinheiro que a gente acumulava na latinha de leite em pó. E começamos a guardar dinheiro. Fizemos isso por quase 2 anos. Quando eu tinha 11 anos de idade, começamos a fazer isso, eu tinha 9 anos. Eu 9 e meu irmão 11. Quando meu irmão tinha 13 anos de idade e eu 11, nós juntamos o dinheiro da semana e fomos no fim de semana buscar o mapinha, o endereço direitinho para enterrar a latinha do que nós tínhamos conseguido produzir naquele período. Enchemos a latinha de dinheiro, na hora de enterrar, nós olhamos, segurando aquela latinha na mão e olhamos assim, gente, não tinha as moitas, não tinha mais o barranco, não tinha o terreno. Nós ficamos uma semana assim lá, a prefeitura liberou, por algum motivo lá, o terreno, passaram umas máquinas, não sei o que eles iam fazer lá. Passaram umas máquinas, planaram o terreno, mas não tinha nem noção de onde foi parar as nossas latinhas. Alguém achou, ou não achou, não sei, mas não tinha nada lá. A gente ficou olhando um para a cara do outro com aquela latinha cheia de dinheiro na mão e nós quebramos pela primeira vez. 2 anos juntando dinheiro, mas olha que interessante, na mão estava a latinha que nós íamos enterrar naquele dia. Tinha como recomeçar. Então, cara, desistir não pode ser uma opção. Nós só ficamos sem dinheiro. A gente ria da gente, puta que merda! Como é que nós não pensamos nisso? Como é que colocou todo o dinheiro no mesmo endereço, na mesma espaço com as latinhas? Como enterramos todo o dinheiro aqui? 2 anos. Então nós aprendemos uma coisa que eu acho que deve servir para você. Cara, onde é que você está pondo o seu recurso?
Sabe aquela coisa de não pôr todos os ovos na mesma cesta? Não é para você ter 10 empresas, tá? 10 tipos de negócio. Tem gente que está fazendo confusão com isso. Quando fala não pôr os ovos na mesma cesta, se a cesta cair, você vai ficar com fome, perdeu todo o seu alimento. Então, não precisa você ter 10 empresas. Você precisa pôr o dinheiro em lugares seguros, instituições seguras, que você tenha a sensação de segurança. Você pode até ganhar um jurinho menor, você pode ganhar menos, mas não está tudo no mesmo lugar. Porque até os bancos quebram, tá? Tá cheio de história de banco que quebrou e o cara tinha uma nota no banco e ficou sem dinheiro, porque lá a aplicação valia mais e do nada ele não tem aonde começar. Conheço muita história triste disso, tá? Então, do jeitinho que eu perdi as latinhas porque eu enterrava no mesmo lugar, tem gente que quebrou e até se matou. Ou ficou depressivo porque colocou o dinheiro no mesmo lugar e a instituição que ele acreditou não deu certo. Ou aplicou o dinheiro na tal do mercado, da bolsa, e do nada o cara ficou pobre. Porque ele centralizou o que ele fazia. Então, o seu dinheiro precisa estar em lugares diferentes com sensação de segurança. Então, a primeira vez que eu quebrei, me serviu de lição, me serviu de aprendizado. Eu tinha 11 anos de idade, mas a latinha que sobrou foi o suficiente para eu me animar em começar de novo. Foi ali que nós compramos um jogo de camisa, compramos tecido, fizemos 2 jogos de camisa, preparamos um campo de futebol perto de onde tinham limpado o terreno, compramos trave, colocamos rede, mandamos as costureiras confeccionar a camisa e montamos 2 times e cobrava para jogar. E a mesma latinha que nós tiramos o dinheiro para fazer isso, ela servia de cofre, porque as pessoas... Aí eu comecei a pôr dinheiro na latinha de novo. A única diferença é que eu parei de enterrar o dinheiro no terreno do lado. Eu já sabia que eu precisava cuidar melhor do meu ganho, daquilo que eu ganhava. Foi o primeiro aprendizado, ou seja, no campo de futebol eu ganhava mais dinheiro do que a atividade anterior. Ou seja, ninguém desaprende a andar de bicicleta. Desistir não é uma opção. Então a primeira vez que eu quebrei só serviu de anticorpos para eu saltar para a próxima fase. Então não importa se você foi para o fundo do poço, se você quebrou, se você precisa recomeçar. Acredita em você. Copia. É possível. Sua experiência própria disso. Tá? É possível. Você não só recomeça, como você começa melhor que antes. Então, não é quanto você perdeu. É quanto você consegue manter de emocional, espiritual, credibilidade, a alegria, a felicidade. E isso te dá disposição para você começar de novo. E acredita, Deus não sacaneia ninguém. A latinha que sobrou fez eu montar um negócio melhor do que o anterior. Então, se você quebrou, usa como anticorpos e começa de novo. Essa é a primeira vez. Na medida do possível, nós vamos te contar outras histórias para você saber que todas as vezes que você quebrar, você pode não só voltar, mas voltar melhor que antes.